nesse momento grave que a gente está passando, de cortes de verbas, que não é apenas uma expressão vazia, mas é uma expressão que eu tenho certeza que cada um e cada uma aqui sente no seu dia a dia, no seu departamento, né, na sua relação com os pós-graduandos e pós-graduandas, que, pelo menos no nosso instituto, cada vez menos bolsas disponíveis, e isso prejudica o trabalho deles e o nosso trabalho também, né? As dificuldades cada vez maiores de obtenção de recursos para pesquisa, e isso eu tenho certeza em todas as áreas, as dificuldades cada vez maiores, por exemplo, um setor importantíssimo aqui da nossa universidade, o setor da saúde, né, que tem sofrido bastante com as dificuldades que o Sistema Único de Saúde tem passado, né? A área cultural, uma série de outros setores, esses graves cortes que nós temos vivido e que, infelizmente, o setor de ciência e tecnologia ele tem sido fraco para resistir a esses cortes. Infelizmente, aqueles setores que têm mais poder político, têm mais força política, acabam conseguindo manter, né, os seus privilégios, de certo modo, mas os seus interesses, sobretudo. Então, esse quadro nacional ele é muito importante para que a gente entenda a importância da Unicamp no contexto nacional, a importância da nossa relação com entidades de representação nacional, seja no mundo sindical, seja fora do mundo sindical, entidades como a Associação Brasileira de Ciências, né, a Academia Brasileira de Ciências, as entidades de representação de cada uma dos nossos campos de pós-graduação, e assim por diante, né? A Unicamp ela não pode ficar isolada na Unicamp, em Barão Geraldo, né, como se a gente fosse uma ilha nesse mundo. Nós temos que ter uma posição política firme de relacionamento com essas outras entidades, com esses outros parceiros nossos, na defesa da universidade pública, na defesa da ciência e tecnologia públicas, na defesa, enfim, de um país em que a ciência tenha algo a dizer e tenha algo a contribuir para a resolução dos nossos problemas e para a gente sair definitivamente dessa crise em que nos metemos. Eu queria primeiro fazer alguns comentários e depois eu vou falar sobre as nossas prioridades. É interessante o discurso do professor Sérgio. Eu gostaria de saber por que nessas enquetes que foram feitas nunca se perguntou sobre condições de trabalho dos docentes. Se os docentes estão satisfeitos com as suas condições de trabalho. Por que nunca se perguntou se os docentes estão satisfeitos com a política que agrega o dinheiro da contratação de novos quadros com a promoção na carreira? Por que nunca se perguntou? Eu gostaria de saber por que nunca se perguntou se os docentes, na sua experiência em sala de aula, têm percebido modificações e necessidades novas com a entrada de tantos novos jovens que antes estavam fora da universidade, que agora estão dentro da universidade. Isso não é um papel da reitoria e da própria Unicamp de tentar prover alguma coisa nesse sentido, né? Por que essas pautas não entraram nessa agenda? Essa é uma questão que eu quero fazer. Porque se a gente pergunta, nós continuamos com o nosso monopólio de fazer as perguntas. O nosso monopólio continua. E não só o monopólio, mas o viés da pergunta também. A pergunta com viés ela é uma pergunta que induz uma resposta. Qualquer estudante de ciências sociais sabe disso. Bom, sobre as nossas prioridades. Nós temos dois pilares nessa nossa nova diretoria. Os nossos dois pilares são atuar na defesa intransigente da universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, inclusiva, que está sob ataque e vai continuar sob ataque nos próximos anos. Esse é um dos nossos pilares. O segundo pilar, defender a nossa carreira docente. Para mim, e para os nossos colegas, isso é muito claro. Eu entrei nessa universidade em 2014, eu sou professor 3.1, tive uma experiência na Unesp, era seletista na Unesp, Araraquara, e não consegui passar para 3.2. Está acontecendo alguma coisa. Da mesma forma como eu sinto isso, muitos outros colegas têm sentido isso. Talvez isso não impacte tanto os professores que estão aposentados ou os professores titulares, mas a base desse sindicato, que não se sindicalizou ainda,
está sofrendo isso. E nós precisamos recuperar e trazer essas pessoas para a entidade. Portanto, fazer campanha de filiação, ela só vai dar certo se nós mostrarmos para que serve um sindicato. E, por último, né, nós vamos investir fortemente numa nova política de comunicação, que vai envolver presença nas unidades, mas vai envolver também uso da tecnologia, da internet, de rádio web, de TV web, para gerar conteúdo que possa ser aproveitado pela sociedade. O que eu acho que é condenável, né, é que toda a responsabilidade da direção de uma entidade seja jogada como se fosse um resultado de enquetes. Nós não podemos agir assim, né? Eu vou falar de greve novamente. Greve, na nossa opinião, é um último recurso num processo que tem que ser muito amadurecido, de convencimento e de escuta da comunidade docente, para que nós possamos decidir por um ato mais forte, mais contundente, que é uma greve. Isso tem que ser construído, né? As melhores greves, e eu, quando era estudante, também participei de algumas, né? As melhores greves que eu me lembro foram greves passo a passo, né, em que cada unidade ia se convencendo e, ao final desse processo, ou em meio a esse processo, sim, uma assembleia docente era chamada, se decidia por um movimento mais, digamos, forte, né? Mas isso não é a única coisa que nós devemos fazer. Portanto, é muito difícil decidir sobre que tipo de campanha nós vamos fazer com relação aos cortes de verbas. É muito difícil a gente decidir sobre que posicionamento nós vamos ter na nossa relação com a reitoria, não é? Porque a reitoria atual ela tem aspectos positivos em uma série de áreas. A possibilidade de escutar a comunidade a respeito da importância de cotas raciais e étnicas foi importante, foi um posicionamento importante da atual reitoria, e nós aplaudimos, estaremos juntos na defesa desse princípio, mas outros aspectos, não. Nós divergimos em outros aspectos, e nós precisamos conversar, dialogar, seja nas unidades, seja em assembleias como essa, para tomar as melhores decisões. Isso não vai vir fruto de enquetes ou de votos eletrônicos. Eu quero dar oportunidade ao professor Sérgio, como representante da chapa 2, né? Aqui ele fale um pouco, esboce um pouco as suas opiniões ou as opiniões da chapa, se for possível isso, porque talvez hajam divergências internas, sobre flexibilização do RDIDP, sobre política de cotas e permanência na universidade e o papel da Unicamp na garantia disso, sobre cortes de verbas na ciência e tecnologia e como a Unicamp deve se portar e quais seriam as estratégias para isso, e, por último, sobre se concordam com a atual política de progressão na carreira e de contratações da Universidade de Campinas. Senhor Sérgio. Quanto tempo eu tenho? 3 minutos. Eu não sei se eu consegui pegar todas, se eu precisar, eu pergunto. Eu posso de novo. repetir, porque ainda tenho tempo. Não, depois. Qual que é a opinião do nosso grupo em relação às divergências? Não, você fez um comentário que eu acho que merece um contato que eu escrevi aqui, que é o seguinte: de fato, você detectou bem. A nossa chapa não tem uma coesão interna entre os docentes absoluta. E isso, de fato, não é importante. Na verdade, o fato de a gente ter pessoas que pensam diferentemente é muito construtivo, porque eu acho que a diversidade é mais rica do que a uniformidade. A gente consegue... Eu fiz esse exercício, eu peguei as duas chapas e olhei a composição dos nossos 10 membros, inclui, indiretamente, porque eu não perguntei para ninguém, apoio a pelo menos 4 candidaturas para reitor na última eleição. A chapa de vocês, não. Então, eu acho que a nossa, no fundo, é muito mais plural, né, e diversa, porque é assim que a comunidade representada pela Unicamp é. Se a gente for esperar que ela seja sempre a mesma e tenha uma ideia só, aí não precisa mais nada disso, né? O difícil é justamente você dirigir a diversidade. Bom, flexibilização da carreira, as cotas. As cotas é mais fácil, a decisão já está tomada. Não tem muito que a gente possa fazer sobre isso.
certo? Quer dizer, não estamos aqui para ficar rediscutindo esse assunto outra vez. Agora, se essa rediscussão for colocada, definitivamente, nós estamos muito interessados em saber o que todo mundo pensa, ao invés de chegar para as pessoas e dizer, eu penso isso e vamos fazer isso, e agrade a quem agradar. Essa construção não nos atrai. Essa construção já vem sendo feita para todos os assuntos, e ela não se mostra promissora, certo? Em relação... desculpe, o penúltimo foi o plano de carreira? RDIDP, flexibilização do RDIDP. Eu não acho que esse assunto é um assunto simples, não, viu? E eu não tenho nenhuma restrição a dizer para você que eu preciso elaborar melhor isso. Eu, na verdade, fiz toda a minha carreira aqui dentro em cima de um plano de carreira que se modificou relativamente pouco, e eu estou sentindo que agora, em função tanto de restrições orçamentárias ou os fatores externos, ele está sendo posto em discussão. Essa discussão, eu acho que ela está longe de ter sido feita pela comunidade como um todo. Eu acho que um dos papéis importantes de uma diretoria da Unicamp é de fomentar organizadamente esse debate, ou seja, ouvir a todos e saber como proceder diante disso. Eu realmente me recuso a dizer que eu tenho a verdade nas minhas mãos e vou colocar para a prática dos outros. Isso eu não vou fazer nunca. Eu prefiro, de uma forma muito mais modesta, dizer o seguinte, olha, existem assuntos sobre os quais eu não tenho uma opinião completamente formada, isso não é nenhum problema, não é nenhuma vergonha, porque, inclusive, eu sou muito mais parecido com os outros docentes que também podem não ter opinião formada, e o importante é como que a gente sai dessa situação e passa para uma situação de estar empoderado, conhecedor do assunto, para tomar decisões. É só isso. Wagner, 2 minutos. Quem aqui é professor RDIDP? Não. Mas é bom que eu estou podendo olhar no olho das pessoas, é mais do que uma enquete. Todo mundo aqui, alguém não é RDIDP aqui? A gente acha, a nossa chapa entende que a grandeza da Universidade Pública Paulista passa pela manutenção do RDIDP. E aqueles que têm posição contrária, nós vamos fazer um grande esforço para convencê-los dessa posição, para que nós possamos ter o máximo de força possível em nossa base docente, em nossos colegas docentes, em todas as unidades, para que essa manutenção seja uma pauta firme da nossa gestão. Isso tanto na medicina, como no Instituto de Computação, como no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, como na FCA, como em tantos problemas que nós temos conversado com os colegas do Cotuca e do Cotil, que nos colégios técnicos estão passando por bastante dificuldades, porque a sua carreira também está sendo colocada em risco. Tá? Então, esse é um elemento muito importante para nós. Suponhamos que a maioria dos docentes, e isso não está longe de ser uma verdade, ache que a vinculação, nos dias de hoje, ao Andes, é uma coisa inadequada, por N razões, não estou entrando nesse mérito. Ou ache que a questão do ensino público gratuito para todos deveria ser relativizada. Então, não são opiniões que eu defendo, absolutamente. Eu estou simplesmente dizendo o seguinte, como é que a chapa de vocês, que é pautada por definições, vai se ver diante de uma realidade se a comunidade não adotar essas definições majoritariamente? Faz o quê? É isso. O professor, a questão é a seguinte, a enquete ela é um retrato de um momento, um dia, num clique. A vida e a política, e a vida dos docentes e das docentes, e a vida das entidades, a vida das instituições, e da nossa relação com elas, ela é muito, mas muito mais complexa do que isso. Ela tem história, ela tem trajetória, ela tem futuro, ela tem passado, e ela tem presente, que é o que nós podemos fazer por uma entidade, que eu concordo
em muitos momentos, peca pela falta de transparência, peca pela falta de representatividade. Mas esse patrimônio, ele não pode ser jogado no lixo por um momento. Nós, como responsáveis pela Unicamp, que construiu esse patrimônio, o Andes é um patrimônio dos docentes e das docentes desse país, ele não pode ser jogado no lixo. Então, nós não vamos resolver o Andes por uma enquete, nós podemos resolver os problemas individuais, eventualmente, né, de opinião, né, de um ou outro colega, mas nós temos o dever de contribuir para melhorar o Andes e a relação que o Andes tem conosco. Esse é o papel da nossa entidade, esse é o papel da Unicamp. O nosso papel é fazer com que o Andes se aproxime mais desse docente ou desta docente, para que ele possa perceber que o Andes é uma entidade importante, sim, na luta contra o corte de verbas para a educação, na luta contra o corte de verbas para a ciência e tecnologia, CAPES, CNPq, em um posicionamento que nós vamos ter que ter logo sobre os fundos patrimoniais que estão em discussão no Congresso Nacional. Nós vamos ficar aqui de Campinas? Ou nós vamos ter que ir para Brasília dialogar com os companheiros do Andes sobre esses aspectos? Esse é o ponto.